Olá, meus amados, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês em um tempo maravilhoso como esse, onde o Espírito Santo trouxe ao meu coração um tema. Serão uma série de mensagens voltadas para a ativação do chamado. E quando nós falamos ativação, é porque na nossa caminhada percebemos em vários lugares, encontramos várias pessoas cujo chamado está desativado. Não perdeu o chamado existe, é o Senhor quem fez, mas a realidade é como está o seu chamado sendo desenvolvido. Está ativo ou como uma ocasião aconteceu com Elias, profeta de Deus, esse homem tão tremendo, tão maravilhoso, que depois de uma intensa batalha, onde ele foi, o que ele foi fazer? Entrou numa caverna. Ele deu uma desativada ali, mas Deus novamente reativou. E eu penso que nesse tempo que nós estamos atravessando, quantos e quantos já estão com o seu chamado bem ativo, mas aguardando também uma orientação maior de Deus para ações mais efetivas. Outros mais estão em stand-by, precisando aí um toque, e é isso que eu quero fazer na vida de todos vocês, pela graça e pela bondade de Deus. É claro que eu falando isso é compartilhando a palavra do Senhor, é fazendo aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como alicerce para o nosso caminho a andar, onde ativa a nossa fé, onde nos fortalece no Senhor, aprendendo com aqueles que, uma vez chamados por Deus, permaneceram firmes e fiéis até o fim. Encontraram percalços no caminho, encontraram problemas, dificuldades, mas foram vencedores e nós, igualmente, poderemos ser vencedores também. Portanto, eu hoje quero iniciar essa série com Eliseu. Como foi Eliseu ativado o seu chamado? O que aconteceu nesse homem que mostra-nos lições importantíssimas que nós podemos também seguir, nós podemos aí ir avante e como ele ser mais do que vencedores. Eu não tenho aqui como fazer as coisas, estou sozinho, mas se você puder e quiser, compartilhe aí para que outros irmãos, se estiverem disponíveis, possam também adentrar e serem abençoados com aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para compartilhar com todos vocês. Falaremos sobre o chamado de Eliseu. Ele tem muito a ver com o nosso chamado também. Então, por favor, compartilhe, chame outros, que em tantos lugares, até mesmo o pastor Jefferson Martiniano, de Portugal, na madrugada, Deus abençoe, meu amado, a missionária Ângela, em Peruíbe. No Brasil, às 10 horas da noite é um pouquinho mais fácil, no Japão, muitos na atividade, mas virão também. Porém, quem está na Europa é madrugada. Que Deus abençoe os esforços para estarmos juntos nesse momento. O chamado de Eliseu. Eu quero ler em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 19 a 21. Eu só peço, por gentileza, que me digam aí se o som está bom. Se o som, eu estou aqui em Tokai, no nosso novo local, no quartinho do profeta, onde eu e a pastora Nilce passamos momentos várias vezes. Então tá, o som está indo bem aí para vocês? É isso que eu quero saber para nós podermos prosseguir. Está indo bem? Só faz aí um sinal. Diga aí se o som está bom, por favor, porque eu quero prosseguir. Ok. Mongaguá perfeito e outro lugar também, Peruíbe. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. A paz do Senhor, pastora Nilza. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Louvado seja o nome de Jesus. Querido Espírito Santo, é a tua palavra viva, poderosa e eficaz, que eu estarei transmitindo, pedindo de que o Senhor traga tudo aquilo que é necessário ao coração ouvinte, aqueles que estarão ao vivo nos ouvindo neste momento e aqueles que ouvirão a seguir no vídeo que ficará gravado. Mas eu peço que, pelo teu poder, pela tua unção, o Senhor possa ministrar aquilo que é necessário a cada um. O chamado, coisa tão importante, porque é Deus quem faz, é Jesus quem nos escolheu, nos chamou, é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia para uma obra determinada, um propósito para cumprirmos, não só por um momento, não só em um período, mas até que nos encontremos com Ele e para sempre estaremos. Por favor, que o Senhor possa usar-me para a tua glória e para teu louvor, é o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa no seu coração, como ele tanto trabalha no meu também. Amados, o chamado de Eliseu. Elias estava na caverna. Elias estava ali aguardando algo novo acontecer, um certo desânimo, desativando aquilo que ele fez e fez tão bem, que era cumprir a vontade de Deus. Mas foi ali que o Senhor falou com ele para ele procurar Eliseu e ungí-lo em seu lugar. Olha que responsabilidade quando Deus nos leva a procurar alguém que vai dar prosseguimento, vai ser o sucessor, aquele que continuará fazendo a obra que Deus nos confiou. Porque se o sucessor não acompanhar, não fazer da maneira em que o Senhor chama para ser feito, poderá todo o trabalho depois ir, não vou dizer em vão, porque nenhum trabalho no Senhor é em vão, mas poderá deixar de dar os frutos que tanto alegram o coração do nosso Pai. Mas olha o que aconteceu com Eliseu. Quando ele, ali ocupado no seu trabalho de agricultor, ele estava lavrando a terra com mais outros agricultores, ele estava na 12ª, estava lá atrás de todos, com a sua junta de boi, lavrando a terra. Mas foi num momento como aquele, foi exatamente em um instante como aquele, em que Elias se aproxima e joga a capa sobre ele. É natural que Eliseu já conhecia Elias, já sabia sobre o ministério de Elias. Eu até fico imaginando de que no coração de Eliseu já havia um desejo. Falar, meu Deus, quem me dera ser como o meu senhor profeta Elias. Quem me dera fazer as mesmas obras, servir a ti, ser um canal de bênção para a minha nação, ser um propagador do teu evangelho, a tua palavra, essa palavra poderosa. Ah, quem me dera. Eu posso ver que havia no coração de Eliseu um desejo ardente, porque é Deus quem sonda os corações, é Deus quem vê aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que está dentro do nosso ser, é Deus. E quando Deus encontra alguém, os seus olhos
prescruta o nosso interior e corre sobre toda a terra, quando ele encontra alguém com esta vontade de fazer algo, de servir a ele, de ser benefício para outras pessoas, de ser uma bênção no lugar onde está, olha, pode estar trabalhando e ocupado em qualquer função, em qualquer profissão, pode estar fazendo o que for, mas se o coração arde no desejo de ser um instrumento na mão de Deus, de ser um vaso na mão de Deus, de ser alguém verdadeiramente para fazer a diferença no meio onde vive, saiba, o Senhor o encontrará. O Senhor levará alguém para chamá-lo e dizer, ó, vem, o Senhor te chama. É isso que Elias foi fazer, em obediência à vontade de Deus, que havia escolhido Eliseu para ser sucessor de Elias, e ali Elias tão somente fez isso, jogou a capa sobre ele e ainda lhe fez a pergunta, você sabe o que eu te fiz? Naturalmente, Eliseu falava, era tudo aquilo que eu desejava. O que você fez é tudo aquilo que a minha alma tanto desejava. Infelizmente tem muitos hoje cujo chamado já não arde no coração, já não tem o mesmo desejo, o mesmo entusiasmo. Mas sabe, meu amado, eu vejo que na vida de Eliseu tinha dentro dele esse desejo e a visão foi muito clara daquilo que Deus, através de Elias, trouxe à vida dele. Era a visão de que ele seria um profeta. Ele haveria de ser alguém que cumpriria um chamado glorioso. E era isso que ardia no coração dele. E quando, naquele momento, Elias lançou a capa, aleluia, veio de encontro a tudo aquilo que ele sonhava, tudo aquilo que ele desejava na sua alma. Era aquilo que verdadeiramente ele queria, servir, ser útil na causa, ser alguém que fizesse toda a diferença, ser alguém que pudesse verdadeiramente gastar e se desgastar em prol do reino de Deus, em prol do cumprimento de uma vontade do seu Senhor e Deus, o Todo-Poderoso. Como é maravilhoso quando isso arde no coração. Nós não sabemos ficar quietos, nós não sabemos cruzar os braços, nós não sabemos ficar esperando, deixando o tempo passar. Nós queremos fazer alguma coisa, nós nos empolgamos, nós falamos, Senhor, usa a minha vida, então atira, leva embora, ficar fazendo o que aqui? Mas quando arde no coração desejo, ocupado nas suas funções, como Eliseu ali estava, lavrando a terra como agricultor, chegou o seu momento, chegou aquilo que ele tanto desejava no seu coração, ser chamado para fazer parte da grande obra de Deus. Então, foi só um pedido que ele fez, olha, eu vou te seguir, eu vou te acompanhar. A única coisa que eu quero nesse momento é me despedir do meu pai, eu vou te seguir. Ele teve a visão clara daquilo que ele queria, daquilo que ardia em seu coração. Ele teve a visão maravilhosa de poder, sim, servir a Deus, e ali havia chegado a sua oportunidade. E quem tem visão, ele tem também a convicção daquilo pelo qual Deus o chamou. Então ele não larga por nada. Ele, retornando na despedida do seu pai, ele pegou aqueles bois, ele pegou aquele arado, fez lenha, fez uma fogueira, assou aqueles bois como uma oferta a Deus. Ele fez aquele banquete, convidando os demais agricultores e o próprio Elias ao seu lado, e fez ali, naquela despedida, uma oferta ao Senhor. Uma oferta de gratidão por ter sido chamado, por ter sido escolhido pelo Senhor. Você também é um escolhido de Deus. Você também tem um chamado de Deus. Você também foi chamado para pôr a mão no arado sem olhar para trás. Você também foi escolhido para fazer o que Deus te chamou a fazer, viver os seus propósitos. Era assim que estava o coração de Eliseu naquele momento, naquela grande oportunidade, e
fez sim aquele churrasco de despedida, mas foi sim. O quê? Foi uma oferta ao Senhor. Ele mostrou ali que recebeu a visão e ficou com aquilo entusiasmado, ou seja, ele percebeu que Deus estava agindo nele, o despertando para aquilo, como eu, como você, devemos estar entusiasmados a cada dia, a cada momento, Deus em nós, nos trazendo esse ânimo, essa coragem, essa vontade de falar, de fazer e de agregar vidas ao reino de Deus. Foi isso que ele fez. A capa é o sinal de que ele seria o sucessor. Lembre-se daquele momento, a capa veio sobre ele e no final, mais para frente, quando verdadeiramente Elias foi tomado, foi levado aos céus, a capa novamente veio sobre ele. Então, a capa tem muito significado. A capa tem sinal de início e de continuação. A capa tem que permanecer. Essa unção desse chamado de Deus tem que permanecer. O coração tem que ir aí ardendo. Poucos foram os substitutos das Escrituras que cumpriram tão bem o seu chamado como Eliseu ao seguir Elias. É coisa linda e maravilhosa, porque quando estava Eliseu, a partir dali, seguindo a Elias, ele observava tudo quanto Elias falava, como ele vivia a sua vida de oração, de comunhão com Deus. Ele observava tudo quanto Elias fazia. Isso te faz recordar Jesus, quando veio no cumprimento do seu chamado para nos resgatar e salvar. Ele próprio disse, tudo quanto eu vejo o Pai fazer, isso também eu faço. Tudo quanto ouço o Pai falar, isso também eu falo. Assim também fez Eliseu. Passou a seguir Elias dia após dia. Ele não fez isso naquele momento de matar os bois como um fogo de palha. Como muitos têm um chamado, até começa bem, vai, e de repente aquele fogo foi, mas apaga-se tão rápido como começou. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus declara-nos que ele veio para não apagar o pavio que fumega. Ainda está fumegando o seu coração com essa chama do Espírito, e haverá o sopro do Espírito, e haverá de reacender essa chama, e o seu desejo de servir será reativado. Esse chamado será reativado, o seu coração estará saltando, estará trabalhando cada vez mais com o desejo de dizer: Deus, usa minha vida, usa minha vida, usa minha vida. É isso que o Senhor fará, Ele usará a sua vida para esse tempo final. Jesus está voltando e Ele quer falar a teu respeito. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você estará ouvindo o bem-vindo do Senhor. Aleluia, porque o sopro do Espírito está nesse momento aí, renovando a sua fé, a sua esperança, reativando o seu chamado. Não foi fogo de palha naquilo que Eliseu fez. Ele quis apagar o seu passado para iniciar um processo novo na sua vida, um processo de um início de ser chamado a ser profeta para aquela geração que tanto precisava ouvir a voz de Deus, tanto precisava de uma manifestação dos milagres de Deus, do poder de Deus atuando através da vida desse profeta. E é o que aconteceu. Então nós vemos que a partir daquele momento, Deus honrou o desejo de Eliseu, porque quando ele fez disso a prioridade número 1 a longo prazo da sua vida. Não foi prioridade momentânea, mas foi a longo prazo. Foi quando ele desejou verdadeiramente viver para servir ao Senhor, para fazer tudo quanto Deus quisesse que ele fizesse. Foi algo permanente na vida dele. Foi uma prioridade única na vida dele. Fazer da sua vida tudo quanto Deus esperava que ele fizesse.
Aleluia! Mas é natural que Eliseu teve na vida do profeta Elias um grande exemplo para ser seguido. É importante nós sabermos quem seguirmos de exemplo. Nós temos exemplos na Bíblia, que são inúmeros, são vários exemplos, mas temos exemplos também de homens e mulheres de Deus que no nosso tempo estão vivendo e que são referência. Porque aquele a quem você vai ter como referência, você vai querer imitar. Assim fez Eliseu, imitando Elias, procurando aprender dele, assimilar tudo quanto Elias viveu na intensidade do seu ministério. Então Eliseu seguiu de perto. Eliseu não queria tomar distância em momento nenhum. Vocês se lembram que por um momento, quando no Getsêmani, Jesus, em intensa agonia, pediu para os seus discípulos mais chegados, apóstolos, para estarem ali e orar, ao menos 1 hora com ele, quando chamou Pedro, Tiago e João e pediu para eles orarem, porque a sua alma estava profundamente angustiada, e depois Jesus se retirou e quando voltou, 3 vezes os encontrou dormindo. Vocês percebem que a consequência daquele momento era um momento cruciante, era um momento deles estarem preparados, como Jesus disse. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, se descuidar, leva o espírito a desativar, a desconectar naquilo que é primordial, naquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Se descuidar de uma vida de oração contínua, persistente, de uma comunhão, para ouvir o que Deus tem para você fazer no seu dia a dia, não é uma vez ou outra, não é ficar esperando indefinidamente, não. A ordem ele já deu, é fazermos todos os dias o que ele determinou, e enquanto esperamos uma nova ordem, fazemos aquilo já recebemos de ordem, é prosseguir fazendo o que Deus nos chamou, é isso. Mas vocês lembram a consequência disso na vida de Pedro? Quando Jesus foi levado, todos se dispersaram, mas Pedro tomou a coragem de seguir Jesus, mas de longe. Ele não teve a coragem de seguir de perto para não ser confundido e ser preso também. E essa distância, esse distanciamento fez o quê? Fez com que ele parasse na roda dos escarnecedores para se aquecer com fogo estranho e ali ficou ouvindo conselhos ímpios, ao ponto de alguém identificar como sendo um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos de Jesus, e ele veementemente negava, falando, não, eu não sou. Olha a consequência. Mas a graça de Deus é muito grande, a misericórdia de Deus é grande. O amor de Jesus é aquele que reativou o chamado de Pedro, como ele reativa o seu também, como ele reativa aqueles que de algum momento, por algum descuido, deixa de estar fazendo o que foi chamado a fazer, mas a misericórdia de Deus é grande e ele vai reativar. Então, aguenta firme aí, porque nós vamos falar sobre Eliseu e é uma série de mensagens. Cada semana vou estar falando de uma coisa. E Deus vai te pegar. Ele vai manter essa chama acesa, vai aumentar essa chama. E aquele que o pavio aí está fumegando, vai soprar forte. E a chama vai arder com intensidade para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos aprender um pouquinho, né? Então, Eliseu estava disposto a aprender. Estava disposto. Por isso ele prosseguiu naquela chama, naquele desejo de acompanhar a Elias dia após dia, servindo a ele. Existem alguns que no seu chamado, logo no início, eles pensam que já vão ter um chamado grande, um chamado glorioso, e já de destaque, e buscam com isso os holofotes, e não dá certo, não dá. Porque quando Deus nos chama para algo grande, inicia-se com algo pequeno. Pode ter certeza disso. É nas pequenas coisas que nós, sendo fiéis, Ele nos coloca nas grandes. É no nosso dia a dia, nós servindo a Ele com amor, com dedicação, com firmeza, com constância, que Ele vai nos aprimorando. Ele vai nos provando e aprovando. Ele vai nos levando a subir como uma escada, degrau
em cima de degrau, até chegarmos na posição que Ele quer que nós cheguemos. Então, não tenha receio de você iniciar nesse chamado ou prosseguir nesse chamado fazendo pequenas coisas. O que você não pode é parar de fazer. O que você não pode é desconectar-se, é desativar esse chamado. Nunca permita isso. No seu dia a dia, existe N coisas para você fazer para a glória de Deus. Desde que tudo quanto você vier a fazer, faça para louvar e glorificar a Deus, ou para fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu gesto, através da sua palavra, ou até mesmo através da sua intercessão. Que outros glorifiquem a Deus. É o Senhor quem nos dá a justa recompensa, é o Senhor que nos leva a novos níveis, é o Senhor que nos chama, que nos capacita, nos fortalece, que nos recompensa, que nos dá o galardão. É o Senhor quem disse: eis que estarei convosco todos os dias. Então, todos os dias devemos servi-lo, todos os dias devemos estar ocupados em fazer algo que exalte e glorifique o seu nome. Então, meu amado, está aí a dica. Eliseu acompanhou os passos de Elias. Até lá no capítulo 2, nós encontramos uma situação interessante. No versículos 6 e 7. Capítulo 2 de 2 Reis, versículos 6 e 7. Foi quando Elias chega para Eliseu e disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Olha só, queridos, olha que coisa interessante. Estavam eles em Gilgal. Elias era aquele que dizia para Eliseu tudo quanto queria, e Eliseu prontamente fazia, servia, porque era seu servo, estava lá para servi-lo. Mas, no entanto, quando Elias disse para Eliseu: fica-te aqui em Gilgal, porque eu vou para Betel, imagina a reação de Eliseu. Vive o Senhor como vive a minha alma, que eu não te deixarei. Ou seja, eu tenho visão. Eu sei para que Deus me chamou. Eu posso até ser provado. Eu posso até ser intimidado, de alguma forma provocado a deixar de seguir os teus passos, mas olha, eu acredito no meu chamado. Eu sei para o que Jesus me chamou. Eu recebi sobre mim, aleluia, a capa naquele dia. E a capa haverá de vir sobre mim de novo. Esta unção, ela haverá de vir sobre a minha vida e permanecer em mim para eu poder ser o seu sucessor. Então, Elias, eu não te deixarei, eu continuarei. É Jesus quem disse assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem for fiel até o fim será salvo. Isso nos faz lembrar também da vida de Paulo. Paulo, com o seu chamado, quando ele foi chamado, ele escreve aos Gálatas, diz assim: olha, quando aprove a Deus que me escolheu desde o ventre materno, eu não consultei a carne nem o sangue, eu não medi consequência, eu não pensei o que haveria de acontecer, eu só me entreguei. Eu me submeti totalmente à vontade de Deus. Eu desejei servir e ser fiel até a morte. Isso ele fez não como fogo de palha, como eu disse sobre Eliseu. Ele fez de verdade, porque ao escrever a segunda epístola a Timóteo, ele diz: olha, a minha carreira não foi fácil, foi guerra, foi batalha. Eu combati o bom combate. Foram momentos difíceis, momentos diários em que eu pensei que eu haveria de morrer, mas
Jesus me preservou a vida para continuar. Eu passei momentos difíceis, mas eu combati e venci. Eu acabei a carreira, ou seja, tudo quanto me foi confiado, eu mantive ativo o meu chamado. Eu não descuidei daquilo que o Senhor me chamou a fazer. Em momento algum eu me descuidei. Eu mantive aceso, mantive ativo o meu chamado. E olha, eu guardei a fé. Essa fé permaneceu em mim do começo, do princípio, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Aquele que começou em mim a boa obra a aperfeiçoará. E eu digo mesmo para você, aquele que começou em você a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor. É promessa de Deus, mas mantenha acesa essa chama, mantenha ativa ou ativo o seu chamado. Não permita desconexão, permita sim entrega diária, todo dia, em todo momento, preserve na sua fé, na sua confiança em Deus. Paulo diz, guardei a fé, agora só me resta o galardão de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Não é só a mim, mas a todos que mantiverem ativo o seu chamado, mantiverem fiéis a Deus, mantiverem o seu amor verdadeiro, o seu amor por inteiro ao Senhor. Ele também dará a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória. Aleluia! E assim, por isso, em nenhum momento Eliseu pensou em voltar para trás. Não. Eu não vou ficar aqui. Eu larguei tudo lá atrás. Eu deixei tudo para te seguir. Então eu vou te seguir até o fim. É interessante que, na sequência, eles foram para Betel e, chegando lá em Betel, a mesma palavra disse Elias para Eliseu, fica-te aqui, que eu agora vou para Jericó. A resposta foi a mesma. Eu sei para o que eu fui chamado e serei fiel e fiel até o fim. Eu fui chamado para te seguir, então eu vou te seguir. Eu fui chamado para te servir, vou te servir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que, passando aí, chegando lá em Jericó, teve alguns 50 filhos de profeta que decidiram seguir o mesmo. Falaram, olha, nós estamos juntos. Nós sabemos que Elias será tomado de ti, o Senhor vai arrebatá-lo, vai levá-lo. Ô Eliseu, e nós vamos juntos, nós vamos seguir. E começaram a seguir, mas não no mesmo passo, não na mesma intensidade, não na mesma visão, não no mesmo entusiasmo que Eliseu seguia a Elias. Eis aí a grande diferença. Eu quero te dizer, olha, viva o seu chamado com intensidade. Ponha todo o seu vigor físico, emocional, espiritual, financeiro, tudo quanto você tiver, coloque no altar, no vivo altar que é em Cristo Jesus. Entregue para Ele tudo, toda a sua vida, todo o seu respirar. Desde o momento que você levantar até o momento que você for deitar de novo, se isso acontecer, você diga, Senhor, a minha vida é para Ti, é para Teu louvor, é para a Tua glória. Eu quero Te servir, eu quero Te seguir todos os dias, em todo momento da minha vida. Era essa decisão, era essa convicção de Eliseu e seguiu. Ora, Jordão era uma linha divisória. Jordão era ficar aquém ou ir além. Não havia ponte para transpor o Jordão e chegar do outro lado. Os 50 filhos de profeta logo ficaram na sua imaginação, ficaram ali no seu pensamento. Não vamos nem gastar mais tempo ou nos cansar para irmos até lá. Eu sei e nós sabemos que chegando lá, de frente do Jordão, eles vão parar e ali vão ficar e nós vamos ver tudo que vai acontecer daqui mesmo. São aquelas pessoas que não se preocupam em se esforçar muito. Eram filhos de profetas, mas eles iam até um limite. Então a minha pergunta para você, eu já preguei isso alguns anos atrás, uma mensagem que eu intitulei assim: até onde você está disposto a ir para receber o que Deus tem te prometido? Até onde você está disposto a ir para cumprir com o seu chamado? Há muitos
que começam e vão até um limite e depois consideram que não dá para ir mais, ou consideram que já fizeram muito, ou até mesmo que foram bloqueados por outro. Nada e nem ninguém, e nem situação ou circunstância nenhuma neste mundo pode te bloquear, pode bloquear alguém que tem um chamado de Deus. Essa pandemia não pode nos parar, o isolamento não pode nos deter, nada, nenhuma lei, nada, nem ninguém, nem situação, nem circunstância pode nos deter. A prova está aí. O que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo a palavra até você e levarei essa palavra ainda até os confins da terra. Por quê? Porque nada pode nos parar, nada pode deter quem tem o chamado de Deus. Nosso coração ferve, nosso coração está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus. Por isso está ativo. E a sua vida também foi chamada para ser ativa, conectada em Deus. E na onde você estiver para conectar outros também em Cristo Jesus. Para isso Ele te chamou. Então, até onde você está disposto a ir? Barreiras surgirão, obstáculos estarão à sua frente, dificuldades vêm, é claro. Quantos desses nós enfrentamos no nosso dia a dia? Me pergunte quantos deles já enfrentei e enfrento no meu dia a dia. São inúmeros. Mas o que é isso? O que é isso? Se Jesus é que abre as portas, se Jesus é que derruba as muralhas de Jericó e derrubará outras à nossa frente também, se é Jesus que nos dá força, unção e graça para derrubar o gigante Golias, para matar o urso, o leão, para enfrentar tudo e todos para a glória e louvor do seu nome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Jesus quem está conosco, quem poderá vir contra nós? Se é Ele, através do Espírito Santo que habita em nós, qual mal, qual medo, qual o receio que pode nos deter? Por isso, deixa aí o seu chamado ativo. É na unção do Espírito Santo, é na oração, é na comunhão com o nosso Deus, é no chamado que Ele nos fez, mantendo firme a nossa visão, é que nós chegaremos lá. Mas aqueles 50 filhos de profeta, o que pensavam eles? O que tinham eles na imaginação? É algo novo que vai acontecer, é certo, mas não vale a pena gastarmos tempo e se desgastarmos e ir até lá, porque vamos olhar de longe. Mas Eliseu não. Ele foi com Elias até chegar de frente, a chegar na linha divisória. E é exatamente isso. Há momentos na vida do nosso chamado que nós nos deparamos com linhas divisórias. Lembra lá de Josué? Um dia nós vamos falar sobre isso. O Jordão também foi uma linha divisória. Lembra de Moisés, ao sair do Egito? O Mar Vermelho foi também uma linha divisória. Lembra também de Saulo a caminho de Damasco? Naquele caminho, no encontro com Jesus, foi também a sua linha divisória. Lembra-se de tantos outros personagens da Bíblia? Lembra do céu? Momento também que foi uma linha divisória? No meu teve. Foi o momento em que nos deparamos que somos desafiados a romper os limites, a avançar, custe o que custar, para viver ou para morrer, é ir em frente, é dizer, Jesus, contigo estou, é dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa linha divisória que faz toda a diferença entre receber tudo quanto Deus nos prometeu, quanto Ele nos oferece, ou então ficar apenas imaginando, o que foi que eu perdi, o que foi que eu deixei para trás. Jesus, Ele reacende a chama, Ele sopra com o sopro do Espírito no coração, ativando ou reativando o chamado. O seu chamado foi feito por Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que te escolheu, aquele que te chama para cumprir com a missão e cumprir até o fim. Foi naquele momento, diante do Jordão, onde Elias pega novamente a sua capa. Oh, bendita capa! Oh, autoridade demonstrada no nome do Senhor! Feriu as águas do Jordão, essas águas pararam,
E os dois atravessaram o Jordão. Quem ficou para trás? Os 50 filhos de profeta só viram a cena, só observaram o milagre. E se ali tentaram se aproximar, já era tarde demais, porque as águas voltaram a correr. E ali não tinha mais como atravessar as águas do Jordão. E do outro lado, o mistério foi acontecer. Aquilo que, desde o momento do chamado de Eliseu, o seu coração ardeu de desejo de ver esse dia chegar. Ele estava passando pela fase da experiência, do aprendizado, seguindo o seu senhor Elias. Ele estava no seu dia a dia aprendendo como fazer, como ser um profeta de Deus, como viver em comunhão com o Altíssimo, como receber as suas instruções, como corresponder à sua missão e à sua vocação. Estava ele aprendendo, mas agora chegou o momento. Chegou o momento de ele colocar ali em prova o que estava dentro do seu coração. Durante todos os anos, durante todo esse tempo que estava servindo a Elias, ardia no coração dele um só desejo. Ele queria, sim, assumir a posição de ser sucessor de Elias. Ele sabia que para isso foi chamado. Deus havia determinado isso na vida dele através do profeta Elias. Então isso já ardia dentro do coração dele. Haviam outros profetas, tanto é que aqueles 50 eram os 50 filhos de profetas, muitos outros, mas havia alguém que se destacava dos demais, cujo nome foi para louvor e glória de Deus, para que outros pudessem seguir o mesmo exemplo. Sim, ali estava Eliseu em um momento de maior evidência do seu chamado, do cumprimento do seu chamado, de seguir como sucessor de Elias. Elias, então, ele lhe faz uma pergunta. Ele, dirigindo-se para Eliseu, pergunta: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Percebia Elias que já estava no momento de partir para estar com o seu Senhor. Chegava o momento da sua glória, daquele momento maravilhoso em que haveria de estar com o seu Deus. E naquele instante que ele faz a pergunta para Eliseu, o que mais eu admiro é ver de que não houve um pensamento, não houve ali um tempo de espera, onde Eliseu ficou ali, bom, deixa eu pensar, deixa eu ver onde eu posso ter alguma vantagem, deixa eu ver em alguma coisa que possa me beneficiar. Não, ele não queria nenhum benefício para si. A escolha dele, o desejo do seu coração durante todos aqueles anos, durante todo aquele momento, foi unicamente para ser capacitado, para dedicar-se mais em servir a Deus e em servir ao próximo, em atingir, sim, com a unção e a graça que haveria de vir sobre a sua vida, a capacitação para atender a necessidade da sua nação, atender a necessidade de tantos quanto depois o procurariam para poder ter da parte de Deus uma resposta através da sua vida. Foi isso que aconteceu, meu amado. Foi isso que trouxe, desde o momento em que o seu chamado foi ativado, a permanência dessa chama no seu coração, porque quando lhe foi perguntado, a resposta só foi uma: quero receber a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ele não fez esse pedido desejando ser alguém importante, sendo algo mais importante do que o próprio Elias. Ele queria sim receber a posição de filho ou como primogênito, a porção dobrada, pois é isso que o primogênito recebia. Eu quero ser como um teu filho, filho primogênito. Eu segui, eu servi, então eu quero isso. Eu quero continuar servindo com excelência. Eu quero dedicar toda a minha vida e todo o propósito do meu viver para a glória e para o louvor do meu Deus. Eu quero servir a minha nação. Que coisa maravilhosa! Como resposta disso foi: vigia, fique vigiando, porque eu próprio não posso fazer por ti. Mas se você me ver,
se você estiver ainda atento aos acontecimentos, aquilo que há de acontecer nesses momentos seguintes, então, se a capa vier, é sobre ti, então esta unção virá. Deus, ele espera isso de mim, de você, cujo chamado tem que estar bem ativo, todo dia arder, quando nós buscamos ele, Deus. Se eu peço os dons do Espírito Santo, se eu peço, Senhor, a capacitação, se eu peço a graça, se eu peço a unção, é para servir melhor, é para atender as necessidades das multidões que estão numa necessidade, precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma palavra de transformação, de uma palavra de motivação, de uma palavra de libertação, de uma palavra de revelação, Senhor. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus como intercessores, buscando, permanecendo o tempo na presença de Deus, recebendo dele, aí depois nos apresentamos ao público, nos apresentamos às pessoas, nos oferecendo sim, como homens e mulheres de Deus, ativos no chamado a ser um canal, a ser um instrumento, a ser uma bênção a tantos que estão precisando desta palavra, precisando de que flua através da sua vida, da minha vida, da vida desses que têm um chamado, que possa fluir também, para que outros possam receber o que nós também já temos recebido da parte de Deus. Mas se alguém cujo chamado está desativado, como pode ser um canal para transmitir? Se alguém está desativado, como pode então transmitir da parte de Deus aquilo que multidões estão esperando? Meu amado, meu querido, meu irmão, minha irmã, o chamado quem fez foi Jesus. Não importa se alguém te machucou, te feriu, te causou aí alguma situação que te entristeceu. Não é o homem que chama. Se o homem faz o chamado, é porque Deus, e tem que ser assim, é Deus quem mostrou para ele o chamado que você tem na sua vida. Lembra? Elias estava na caverna. Foi Deus quem disse, chama Eliseu e unge ele. Unge Eliseu em teu lugar como profeta. Então, é Deus quem faz o chamado, é Jesus quem te escolheu. Se entregue. Permita ser ativado novamente com esse fogo do Espírito. Permite que novamente a capa venha sobre ti e venha te cobrir esse manto de glória. Esse manto de glória sobre a sua vida. Permita que novamente esta unção, essa virtude do Espírito Santo venha sobre ti. E como aconteceu na vida de Eliseu, ao retornar ali, os milagres o acompanharam, porque ele recebeu a capa. E a capa de Elias sobre ele representa assim, é a unção de Deus que está sobre ti. É a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Nada nem ninguém pode deter. Então somente coloque-se em posição todos os dias, todas as horas, em todo momento. Deus quer usar a sua vida, quer resplandecer a sua luz e a sua glória através de você. Então por isso eu quero fazer esta oração da fé, oração em teu favor, para que esta chama possa estar forte na sua vida e no seu viver. E depois compartilhe a outros que você conhece. Quem sabe alguém desviado, quem sabe alguém desigrejado, ou seja, viveu intensamente servindo a Deus e por um tempo parou, por um tempo esteve sobrecarregado, por um tempo já não aguentou mais. Então, amado, em nome de Jesus, depois compartilhe da parte de Deus. Ao menos isso, é por isso que nós dizemos que esse canal, Missão Apoio TV, é para que nas múltiplas formas, graça de Deus, né? Dessa forma de Deus usar cada um dos pastores que estão ministrando, na oração, na palavra, sirva para que você, como uma ferramenta, entregue nas mãos de outro. Então propague, divulgue.
e o nome do Senhor será glorificado e muitas vidas serão alcançadas. Eu oro agora por você, em nome de Jesus. Pai, assim como houve na vida de Elias, na vida de Eliseu, Eliseu viu na vida de Elias um exemplo a ser seguido, um referencial. E isso ele desejou ardentemente desde o momento em que, como agricultor, ele foi chamado e depois permanecendo, servindo a Elias, ele foi vendo, foi acompanhando e aquilo encheu o seu coração para desejar fazer ainda muito mais. Eu oro para que o meu irmão que está a ouvir agora e aqueles que ouvirão depois, possa ter em seu coração essa chama, sabendo que foi chamado para fazer muito mais do que nós temos feito, muito mais do que outros fizeram. Porque o Senhor é com cada um, quando nos colocamos diante de Ti, quando nos entregamos, dizendo, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, usa a minha vida, meu Deus, usa a minha vida, usa. E então eu peço, meu Deus, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor venha usar estas vidas, venha ativar ainda mais esse chamado, venha levantar, meu Deus, como a Tua palavra diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E isso foi dito para o Teu povo, para aqueles que como cristãos, muitos desses estão adormecidos. Mas, Senhor, quantos que podendo gravar vídeos, pregar a Tua palavra, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não tem feito, Pai. Não estou fazendo isso para discriminar ou jamais, Senhor, para falar alguma coisa dele. Não, eu estou falando para motivar, Senhor. Eu quero servir de motivação. Eu quero servir, meu Deus, para poder ser despertado, que pode fazer muito mais. O Senhor lhes deu o dom da palavra, o Senhor os capacitou, eles têm testemunhos para dar, eles têm uma oração para fazer, Senhor, e compartilhar, e dar a outros também a chance de experimentar a grandeza do Teu amor, de experimentar a grandeza da Tua misericórdia, da oferta do Teu perdão, e desfrutarem de uma nova vida em Cristo, Senhor. Então eu oro para que o meu irmão, minha irmã, eles possam, meu Deus, ter a coragem, ter a ousadia, meu Deus, de falarem alguma coisa e de compartilharem a outros. Quantos, meu Deus, que em meio aos compartimentos, meu Deus, aquilo que compartilham em sua página, meu Deus, ó Senhor, eu não quero nem pensar. Quanta oportunidade de nós compartilharmos algo que edifica, algo que renova, algo que traz fé, esperança e amor a Ti, algo que nos alinha ao Teu querer e à Tua vontade. Então eu oro e abençoo meu irmão, que nesse momento está ouvindo, meu Deus. Pode ser apenas uma palavra de testemunho, pode ser apenas dizendo da grandeza daquilo que o Senhor fez em sua vida. Isso é tudo. O Senhor nos chamou a cada um de nós para sermos testemunhas do Senhor. Isso podemos fazer, meu Deus. E sei que quando nós não fazemos, nós pecamos por omissão. E nós não queremos pecar por omissão e nem tampouco por comissão. Nós queremos sim, meu Deus, é ser um canal, é ser um vaso usado pelo Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Então eu oro para que o Senhor abençoe meu irmão e minha irmã, colocando-os no centro da Tua vontade, abençoados e abençoadores para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Eu oro assim, meu Pai, com gratidão a Ti, em nome de Jesus Cristo. Seja ativado, seja fortalecido, seja agraciado pelo poder e pela virtude do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu amado, aleluia, que bom é passar esse tempo com você. Hoje é meu dia de 3 lives, 3. Estou muito feliz de separar essa quinta-feira só para isso, de estar aqui. DDU, deixa Deus usar. Então, dê DDU para você também, deixa Deus te usar. Ele quer te usar muito.
No mínimo, a página Missão Apoio TV é para você compartilhar, é para você chamar outros a seguir também. Por quê? Porque vai abençoar muitas e muitas e muitas vidas. E você não deixará de receber o seu galardão, porque todos aqueles que servem a Deus ou fazem a sua obra receberão a sua recompensa. Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira com o seu programa Ativando o Seu Chamado, aqui na Missão Apoio TV. Ou, logo mais, aqui no Japão à noite, 8 horas da noite, e no Brasil, 8 da manhã, no Japão aqui, onde estarei falando sobre como viver entusiasmado em meio aos desafios que vivemos hoje. Amém? Até a próxima. Um beijo no coração de todos. A paz do Senhor.